Fala, investidores! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Olha só, hoje eu vim trazer para vocês um assunto que é muito criticado, inclusive quando eu falo isso em alguns locais de trabalho, que é sobre o movimento FIRE. Para quem não sabe, o FIRE é uma abreviação do movimento criado lá nos Estados Unidos através de um livro. O livro chama Your Money, Your Life, Seu Dinheiro, a Sua Vida. E esse movimento fala o seguinte: será que é possível aposentar antes dos 30 anos? Será que se você fizer tudo certinho de acordo com o que esse livro fala, a Bíblia do movimento FIRE, você consegue completar seus 30 anos, mesmo compondo a média brasileira, e se aposentar com isso? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, então se você se interessou e quer se aposentar antes dos 30 anos, fica nesse vídeo até o final que você vai aprender muita coisa, beleza? Bora lá! Então é sobre esse livro aqui que eu tô falando, 5 passos para você transformar os seus relacionamentos, para você ter uma condição de se aposentar com 30 anos, né? Foi escrito pelo Vic Robin e ficou inclusive muito famoso lá. Esse movimento FIRE, ele é tão famoso que ele ficou conhecido aqui também no Brasil. E o autor, ele tem uma posição muito agressiva quando se trata de dinheiro nesse livro. Por quê? O que ele diz é que quando você começar a sua vida produtiva ali com 18, 17, 19 anos mais ou menos, você vai tirar de 30 a 70% do seu salário para poder investir tudo, para chegar até os seus 30 anos e aí você já ter condições de se aposentar com mais do que aquele salário que você recebia. E matematicamente falando, se você fizer isso, você realmente vai conseguir uma renda passiva capaz de te sustentar com aquele salário que você já recebia. Isso matematicamente falando, se você pegar e investir 30 a 70% do seu salário, qualquer que seja o seu salário, você vai ganhar mais ou menos isso aí, quando você tiver investido aí 12 a 15 anos, tá? Mas o que realmente importa aqui nesse vídeo que eu quero discutir com vocês é se isso realmente dá certo, se isso realmente é real, ou se para nós brasileiros isso é só groselha. Inclusive até o Thiago Reis, que é um famoso aí, né, o cabeça da Suno, ele já falou sobre o movimento FIRE. Só que aqui no movimento FIRE ele falou sobre como aposentar antes dos 40, ou seja, ele deu mais uns 10 aninhos em prazo aí. Mas o verdadeiro movimento FIRE seria se aposentar o quanto antes possível, né? FIRE vem de Financial, não vou falar em inglês aqui, né? De independência financeira e aposentadoria mais cedo, né? E a ideia principal original do livro seria se aposentar antes dos 30 anos. E o que é independência financeira e aposentadoria? A gente tem que primeiramente separar o joio do trigo, porque tem muita gente que acha que independência financeira é não precisar mais trabalhar. Mas se você fizer um planejamento, se você fizer um planejamento financeiro, você vai subir o seu potencial e vai subir sua qualidade de vida conforme o tempo passa. Inclusive as coisas vão ficando mais caras também. Independência financeira, na verdade, que o autor cita, é a capacidade que você tem de não se preocupar com os boletos, né? Não se preocupar com os boletos, mas não é parar de trabalhar de tudo, né? É ter uma renda passiva que vai te acompanhar, que você vai receber ela todos os meses da sua vida, capaz de te prover sobrevivência. Certo? Me provém comida, me provém um aluguel, me provém paga energia. É isso que é independência financeira. Mas independência financeira aqui não estamos levando em consideração uma liberdade geográfica, uma liberdade de tempo, né? Não é uma independência financeira que vai te conceder dinheiro e luxo suficiente para ir para Dubai 2 vezes no ano. Não é um tipo de independência financeira aqui que vai te conceder regalias e luxos que os ricos, né, os milionários têm. Então vamos lá, será que isso realmente é real? O brasileiro hoje ele tem uma média salarial de 2.400, deixa eu até colocar aqui, ó. A média salarial dos trabalhadores brasileiros fechou na casa de 2.569. A gente tá falando aqui de um pessoal que vai começar a trabalhar com 17, 18 anos, ele não vai chegar recebendo diretamente em R$ 2.569. Deus queira que todo mundo consiga um emprego capaz de prover mais do que isso. Mas se a gente trouxer isso aqui para a realidade, você vai perceber que a média salarial é de um salário mínimo mesmo, né? 1.200 e poucos. A média seria um salário mínimo mesmo, R$ 1.212. Então, sem segredo aqui, como que você consegue sustentar uma casa com R$ 1.212, sendo que praticamente mais da metade vai com aluguel, mais um pouquinho ali, 20% vai com comida e o restante você tem que pagar o resto dos boletos. Então a gente tá falando aqui de uma métrica impossível se você tem passarinho para criar. Se você tem uma namorada, se você tem filhos, isso é impossível, tá? Não tem como você seguir o movimento FIRE se você já tem filhos, se você já mora com alguém, se você precisa sustentar uma casa.
Isso aqui a gente tem que ser bem claro e realmente o brasileiro ele vive de uma maneira precária, né? A maior parte do Brasil é endividado. Mas quando a gente fala de educação financeira, ela precisa de um mínimo ali de captação financeira, né? Se você não recebe, como que você vai administrar? Você só vai pagar as contas, vai sobrar ali R$10, talvez você feche no vermelho, né? Então, sendo bem sincero e bem honesto contigo, isso aqui, o Movimento FIRE não é para qualquer um. Mas vamos considerar um cenário possível, porque realmente é possível. Se existe, alguém já fez, né? Ele é realmente possível para pessoas que moram com os pais, por exemplo. Você completou seus 17 anos, você decidiu seguir o Movimento FIRE. Então, você vai morar na casa do seu pai, não vai pagar nada, né? Você não vai pagar nada e você vai poupar ali de 30% a 70% do seu salário. Se a gente levar em consideração aqui 70% de um salário mínimo, e a gente pode fazer inclusive uma simulação aqui de juros compostos, considerando a diferença entre 30% e 70% do seu salário mínimo, né? Se a gente pegar R$ 1.212 vezes 30%, seria R$ 363 poupados por mês. Então, se a gente pegar R$ 363 e investir isso todo mês, é uma taxa de juros média aí, eu vou colocar a taxa Selic, né, que é extremamente fácil de você conseguir, num período aí de 13 anos, né, que seria para você completar os seus 30 anos. Quanto de dinheiro você teria? Você teria R$ 147 mil, e isso investidos em fundos imobiliários a uma média de 0,8% ao mês, você teria aí R$ 1.182 de renda passiva, ou seja, você ganha 1.212, com 13 anos investindo 30% do seu salário, você consegue o seu salário um pouquinho mais, né? Vai sair R$ 70 a mais ali. Mas se você investir 70% do seu salário, o negócio fica mais interessante, olha só. Vezes 70%, você investiria R$ 848. Se a gente manter a mesma taxa e o mesmo período de tempo, você teria uma aposentadoria muito melhor, né? Você teria ali um valor total de 345.322 vezes 0,7% ao mês, daria R$ 2.417, tá? Então, ou seja, você conseguiria aposentar com o dobro do seu salário. Só que vamos ser sinceros aqui, R$ 2.417 não dá para você fazer praticamente nada, né? Mas já te dá uma tranquilidade imensa. Se você sair da casa do seu pai, imaginando que você fez esse trajeto, completei 17 anos, saí do ensino médio, comecei a trabalhar, e aí eu vou investir para seguir o Movimento FIRE, e com 30 anos eu não quero trabalhar mais. Se você completou 30 anos, você não vai morar para casa do seu pai para sempre, né? Você tem que sair. Então, quando você sai da casa do seu pai, você vai gastar ali com aluguel, você vai gastar com energia, e provavelmente esses R$ 2.417 vai ser para sustentar a sua vida. Então, para você conseguir um pouquinho de lazer, continuar investindo para aumentar esse patrimônio, você vai ter que trabalhar. Então, não é uma aposentadoria. É uma liberdade financeira muito mais cedo. E sinceramente isso aqui ajudaria muitas pessoas, né? Se todo mundo tivesse a consciência de investir desde cedo, não precisa ficar morando na casa do seu pai, cara. Você pode trabalhar, fazer a sua vidinha, investir 10, 20% do seu salário, por menor que ele seja. Se você fizer uma organização, um planejamento financeiro, você consegue investir pelo menos 10% do seu salário. E com 10% do seu salário, vai demorar um pouquinho a mais, porque se a gente pegar aqui, ó, 10% de um salário mínimo, seria ali R$ 121. Se você investir durante os 13 anos, você vai ter ali um total de 49 mil, que vai dar uns R$ 400 de renda passiva, ou seja, insuficiente. Então você vai ter que trabalhar um pouquinho mais, se você sair da casa do seu pai, para você conseguir aposentar com o salário que você ganha. Investindo só 10% do seu salário, você teria que trabalhar ali uns 25 anos. Nos 25 anos você já teria ali 272 mil, que dá ali aproximadamente R$ 1.800. Aí já começa a ficar interessante, né? E você precisou de 12 anos a mais. Então é um modelo estratégico que não encaixa para todas as pessoas, mas que pode dar certo. Vamos fazer agora um exemplo com empresas, tá? Porque quando a gente pega empresas, e a única maneira de você multiplicar o seu capital consistentemente durante um longo período de tempo, investindo pouco para ele se transformar em muito, é investindo em ações. Os fundos imobiliários eles concedem renda passiva e conseguem ainda um rendimento se você usa a estratégia correta. Mas multiplicação de 100%, 200%, 300% é só com ação, tá? Então vamos fazer uma simulação aqui com ação. Então eu vou pegar aqui para simular as principais empresas da minha carteira, tá? As principais empresas da minha carteira não é segredo para ninguém. Você pode entrar aí em algum vídeo meu investindo, né, do rumo ao 100k, um quadro que eu abro para você minha carteira publicamente e faço todos os investimentos lá de maneira clara e prática e explico o motivo de cada um dos investimentos. Eu vou pegar aqui Taesa e Banco do Brasil, que são as minhas principais posições na carteira, tá? E a gente vai fazer uma simulação de 13 anos, que seria aquele período mesmo.
E eu vou colocar aqui o valor de investimento inicial só para a gente ver o quanto que multiplicaria, beleza? E aí o aporte mensal seria aqueles 30% do seu salário mínimo, tá? Vamos simular aqui para a gente ver o quanto que daria de patrimônio acumulado. Olha só, no final dos 13 anos, colocando R$383 todo mês, você teria investido 73 mil e teria virado mais de meio milhão, né? Quase 600 mil reais. Vamos ver aqui a parte dos proventos. Lá em 2009, então, você receberia aí uma média mensal de pagamento de dividendos de R$168. Se a gente pular aqui para 2013, aí você já receberia ali R$9 mil no ano, que daria R$756 por mês. Vamos pular aqui para 2018, o negócio já começa a ficar interessante, ó. Proventos anuais de R$24 mil. Ou seja, você já receberia ali R$2 mil todos os meses. E no ano que a gente está agora, 2022, depois de 13 anos investindo em Taesa, você estaria recebendo R$4.291 por mês. Então você vê que a Taesa realmente ela multiplicou muito bem seu capital e ela paga muito bom dividendo. Então realmente a Taesa foi um case de sucesso, né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, agora o Banco do Brasil, vamos fazer essa mesma simulação. Você pode perceber que apesar de você ter investido a mesma quantidade, você tem um lucro aí muito menor, de 222 mil, porque a Taesa realmente multiplicou muito. Vamos ver como que ficaria aqui os dividendos do Banco do Brasil. Ó, no primeiro ano você receberia ali R$88 por mês. Ali na metade do seu investimento, já passado 8 anos, você estaria recebendo R$387 por mês, até chegar esse ano, que realmente foi um pagamento de dividendos absurdo. O Banco do Brasil demonstrou muitos resultados. Você estaria aí com R$1.851 de pagamento de dividendos. Eu mostro mais um exemplo aí, vamos mostrar mais um exemplo, né? Porque o Barça sempre fala do BEST, né? Banco, Saneamento, Energias e Telecomunicações. Então vou colocar um aqui de saneamento. A Sanepar, se você fizesse esse mesmo investimento em Sanepar, você teria R$351 mil e a evolução de dividendos foi essa. Olha só, você pode perceber que nem sempre o dividendo vai só crescente, né? Teve uma queda aqui em 2018. Então ali, ó, em 2017 você já recebia R$1.100 de dividendos e caiu para R$604. Ou seja, tá vendo que eu tô falando de independência financeira, de você não ter que se preocupar muito com o dinheiro, mas que volta e meia isso vai cair, vai subir. Não é fixo, todo mês vai receber tanto. Dependendo de qual empresa você está investindo, ela pode mudar e variar um pouco o pagamento de dividendos. Então você tem que estar preparado, você não vai parar de trabalhar com 30 anos, você ainda terá que trabalhar, você vai diminuir muito sua carga horária, né? Você vai diminuir talvez trabalhar um turno, enquanto tá todo mundo trabalhando 12, 18 horas por dia. Então você vai ter esse privilégio. E atualmente o Sanepar pagaria ali R$1.470 de proventos mensais, tá? Então olha só, qual que é a conclusão desse vídeo? Vamos recapitular aqui. O movimento FIRE é um movimento que você poupa grande parte do seu salário, imensa parte do seu salário, 50% a 70% ali, para poder conseguir em 13 anos de investimento, quando você completaria teoricamente 30 anos, um salário equivalente àquele salário que você está investindo, né? Um salário que faria você ficar independente financeiramente daquele seu primeiro salário, mas que não te daria toda a oportunidade, todo o luxo, tudo que você merece na sua vida. Então é um movimento que vai te dar tranquilidade financeira, mas não vai te transformar em uma pessoa muito rica, né? Não vai te transformar numa pessoa milionária, uma pessoa que teria mais privilégio, né? Mais luxo, não tem como não se arcar com isso. Mas se você, depois de completar seus 30 anos, você ainda continuar trabalhando, você vai ter um privilégio imenso, porque você já vai ter muito capital acumulado. Enquanto a maioria das pessoas começa a investir com 30, 35 anos, você já teria ali um patrimônio acumulado, já te gerando renda todos os meses. E quando você completar 40, 50, 60 anos, você vai estar multimilionário. Se a gente pegasse esses 13 anos aí e colocasse 33 anos, vou colocar aqui ó, o máximo que o AGF permite para fazer essa simulação, colocar lá em janeiro de 2000. Vamos ver em 22 anos quanto que você teria. Você já teria R$800 mil, né, investido. Você já estaria ganhando aí mais de R$3.371 em dividendos. Então você vai ficando cada vez mais rico quando você investe. E apesar de eu não concordar totalmente com o movimento FIRE no Brasil, se a gente levar para a realidade brasileira, ele fica impraticável para a maioria das pessoas aqui, mas ele é um movimento que conscientiza as pessoas de que quanto mais cedo você começa a investir, mais rico financeiramente você será, tá? Então o vídeo vai ficar por aqui. Se você concorda com o movimento FIRE, digita aí, pô, eu sou movimento FIRE, eu vou me aderir a isso. Ou não consigo aderir ao movimento FIRE, eu quero ver aí quantas pessoas que assistem esse canal são capazes de praticar o movimento FIRE, beleza? Se você gostou, já deixa o like e se inscreve no canal. Lógico, não esquece de clicar no botãozinho aí, não custa nada pra você, cara. Calma, respira
clica aí no se inscrever, agora beleza, agora sim, tá? Até mais, investidores, até o próximo vídeo.